Hoje eu vou mostrar para vocês as minhas primeiras impressões sobre essa atualização 5.4 do Procreate. Bom, aqui dá para ver a biblioteca clássica, que é a biblioteca que você provavelmente já tinha no seu Procreate, e clicando nessa setinha aqui, dá para intercalar entre as bibliotecas que você tem. E aqui estão os novos pincéis, aqui está o ouro dessa nova atualização. Eu não vou testar todos os pincéis, mas eu testei alguns interessantes, alguns que conversam com o meu estilo de ilustração. E se vocês quiserem uma ilustração completa com essa atualização, é só vocês deixarem um comentário aqui. E quem sabe o próximo vídeo não é usando os pincéis que eu mais gostei. Aquele outro que apareceu primeiro foi um pincel de textura, um pincel muito interessante de textura. Aqui eu testei um pouquinho de variação de cor, para ver se mesclava. Acho que esse é de pintura a óleo, né? Então eu queria ver como é que funcionava. Aqui tem uns de pintura. Vocês vão ver que eu sou muito tendenciosa e fui em todos que tinham mais textura possível, porque é algo que conversa bastante com o que eu gosto de fazer. Esse, por exemplo, acho que ficaria muito legal num fundo, assim, uma textura bem grandona. Guache não uso muito, mas acho que tem bastante gente que gosta desse estilo de desenho. E acho até que eu tô pensando em incorporar um pouco das minhas ilustrações. Tem umas texturas boas, a mesclagem é boa, a fluidez é boa, segue com uma ótima resposta, mas aqui tá o que eu queria, os pincéis de aquarela. Confesso que as minhas primeiras impressões me fizeram, ok, gosto mais do que eu já tenho, mas eu acho que é promissor. Eu só preciso testar melhor e ver como eu aplicaria numa ilustração completa esses pincéis que tem disponíveis nessa nova atualização. O segundo pincel é a mesma coisa, tem uma fluidez bacana, uma mesclagem interessante, textura interessante, um efeito aquarelado com transparência bem bonito. Acho que dá para fazer muitas aplicações. Aqui eu tô testando quando eu faço a mão bem levinha. Todos eles eu tentei começar com a mão levinha e fui forçando para ver como ia aumentando a intensidade do pigmento, né, desses pincéis digitais. Esse aqui acho que por enquanto é meu favorito. Testei ele em cima de outro para ver se dava uma misturada, para ver o que aconteceria. Esse também é muito interessante, nesse formato quadradão, que tem uma textura bem legal. Esse outro aqui tem uma textura legal, tem uma transparência legal, uma expansão muito bacana. Acho que ficaria legal em ilustrações também. Acho que o Procreate conseguiu trazer uma atualização bem completa. Esse é similar ao que eu testei, só que eu acho que com um grão maior. Esse, novamente, transparência legal, sobreposição legal, dá pra trabalhar camada, tem uma mistura legal. Esse, eu não lembro. Esse também, ó. Todos eles vieram com essa pegada de, vou entregar uma transparência boa, e na construção de camadas, né, quando você vai adicionando pincelada por cima de pincelada, eles entregaram uma qualidade bem bacana. Acho que esse é meu favorito. E esse aí tem um formato bem diferentão, mas é um pincel bacana. Eu acho que ele vai ser bom para fazer traços mais rígidos, ele é o que menos tem fluidez. Carvão são pincéis que eu gosto muito, porque eles apresentam uma texturinha muito legal. Então, acho que dos que eu tô... incrível esse pincel, mas dos pincéis que eu tô acostumada a usar na minha biblioteca antiga, conversam bastante, especialmente com os de carvão, que eu comprei os pincéis de textura de giz da Rafa Harger. Eu não sei se estou falando o nome dela certo, mas ela tem uns pincéis muito legais. O meu de aquarela, eu acho que o nome do ilustrador é Anderson. E eu uso também os de uma gringa chamada Julia Dreams. Então esses foram os únicos pincéis que eu comprei. E aí esses pincéis de carvão entregaram uma qualidade muito legal também, uma textura bacana. Esse pincel é lindo, que eu acabei de mostrar. Ele tem um grão bem legal. Os pincéis de lettering, eu fiquei viajando por horas enquanto eu mexia e explorava eles.
Quem usa o Procreate para fazer lettering vai aproveitar bastante esses pincéis mais retos. Esses pincéis mais retos são bem bonitos para escrita, dá para fazer coisas bem legais, dá para contornar. Acho que para além do lettering eles cabem em outras aplicações. Eu amei esse pincel aí. Acho que ele foi um dos que eu mais fiquei tentando nesse vídeo, que eu fiquei mexendo nesse vídeo. Eu adorei esse traço reto. Acho que para complementar uma ilustração fica bem bonito, para fazer uns traços fica bem legal. Acho que essa transparência, conforme você vai diminuindo a pressão da mão, é muito legal para dar um efeito de profundidade desse pincel. Esse pincel aí eu achei magnífico, ele tem uma sombrinha e mais pra frente eu descobri que tem como você mudar essa cor, obviamente. Não tenha sido uma grandiosa descoberta, mas é que eu fiquei um tempão pensando enquanto eu testava. Meu Deus, podia permitir que a gente trocasse a cor e permite, então é muito legal. Acho que entrega boas configurações de pincel. Muito curioso, eu não tenho o hábito de fazer lettering, mas eu senti que veio bem completinho esses pincéis de lettering. Esse pincel eu achei muito bonita, essa textura, essa sobreposição que fica mais escura. Acho que é muito legal. A pressão dele funcionou muito bem, eu que não tenho muitos hábitos. Mas tem uma qualidade muito legal, uma textura muito interessante também. Essa sobreposição é linda, dá pra ver que tem uma transparência, mas que é uma transparência com textura, uma transparência bem interessante. Esse eu achei muito louco, não entendi muito bem, não vejo aplicações, mas é interessante para quem trabalha com lettering. Esse é um pouquinho mais interessante. Esses pincéis mais quadrados, eu sinto que eles são bem legais para vocês criarem textura no fundo. E para explorar, eu deixei o traço bem fininho para testar a escrita, porque a proposta é ser um pincel de lettering, mas não que você seja obrigado a só usar para lettering. Acho que existem diversas aplicações com esses pincéis que eles liberaram. E foi nesse pincel aqui, foi nesse pincel aqui que eu vi que tinha essa dupla cor. Eu falei, nossa, e se der para mudar? Aí eu fui ali onde você seleciona os pigmentos. Ah não, foi no próximo. Foi no próximo, eu pensei numa coisa pôr do sol, aí eu acho que eu queria fazer uma transição do amarelo pro laranja, pro vermelho. Ficou interessante o vermelho e o azul, mas eu queria uma ideia de pôr do sol, aí eu vi que ali em cima no cantinho eu conseguia mudar a cor secundária, e aí eu coloquei o amarelão pra fazer essa ideia de degradê mesmo, coloquei o amarelo bem chamativo para ver como se comportaria. Achei interessante, dá para fazer textura, dá para fazer coisas divertidas. Acho que é um pincel explorável, e aqui eu tô mostrando onde que muda. E o último pincel de lettering é esse aqui, Ruby Rose, que eu achei muito interessante também. E coloquei ele amarelinho com contorno preto, porque eu adoro quando tem uma legenda nessa configuração, que tem a letrinha amarela com a configuraçãozinha, com o contorno preto. Acho que fica muito bonitinho, e aí eu decidi testar, porque eu acho que é uma ideia semelhante. Tentando fazer uma letra linda e falhando um pouco, porque eu não tenho hábitos de fazer lettering. Agora tá bem bonitinho. Não sei porque eu escrevi amigos ou amigo,
Menor ideia. Esse pincel é da categoria quadrinhos. Tem uns pincéis bem legais para quem trabalha com esse tipo de ilustração. Acho que é um complemento muito legal. Aí funciona a pressão da caneta. Quanto mais leve, os pontinhos ficam mais separados. Quanto mais forte, mais escuro é. Achei muito interessante. Achei que funcionou bem para a proposta, né? Para o que ele se propõe. Acho que é muito legal. Esses de design, confesso que fiquei um pouco perdida, mas fiz um swatch aqui. Tem outras categorias, mas eu não quis ir em todas. Eu quis ir numas mais diferentes e nas que eu tenho um pouco de afinidade para conseguir mostrar. Acredito que já devem ter milhares de vídeos falando sobre essa atualização. Então, é muito legal ver o que outros criadores, outros ilustradores acharam, até mesmo para você ter um parecer diferente. Adorei esse pincel de textura, conforme você vai passando ele vai ficando mais granulado. Se eu pudesse, eu colocava granulado em absolutamente tudo que eu faço. Então, tem pincéis com pegadas muito interessantes. Por isso quero fazer uma ilustração completa usando eles para ver como eu vou conseguir explorar, o que eu vou conseguir entregar só com os pincéis dessa atualização, porque querendo ou não, são pincéis do programa, né? E o que a minha outra biblioteca tem pincéis comprados. Então é interessante ver o que você consegue fazer sem ser pincéis comprados, com pincéis que você já paga num programa que não é tão barato assim. Aqui eu já parto para o encerramento do vídeo, então a gente se vê numa próxima, quem sabe com uma ilustração completa. Se você ficou até aqui, muito obrigada, e não esquece de se inscrever, de dizer o que você achou dessa atualização, compartilhar comigo. E se você quiser ver uma ilustração específica usando esses pincéis novos, comenta aqui embaixo que quem sabe eu não trago ela para vocês. Até mais, beijo!